Em 1987, Arnold Schwarzenegger enfrentou um de seus inimigos mais perigosos. O inimigo era invisível, extremamente forte, muito bem equipado e, o mais importante, não era do nosso planeta. O Predador tornou-se um símbolo dos filmes de ação dos anos 80 e um dos melhores trabalhos de Arnold. Mas depois disso, a imagem do caçador espacial começou a mudar. Vamos explorar essa jornada. Da ação masculina clássica à era Disney. Por que os predadores caçavam os aliens? Como Rocky Balboa influenciou a criação do monstro icônico? Como Jean-Claude Van Damme interpretou o primeiro predador? Qual é o código de honra dos caçadores e como é a vida entre os Yautja? Por que os predadores visitaram o nosso planeta em diferentes épocas, tanto no cinema quanto nos quadrinhos? Tudo isso e muito mais no meu vídeo. Você está no canal Cinema Culto. Vamos falar sobre todas as aparições do Predador, nas telas e nos quadrinhos, seus confrontos com os aliens e muito mais. Começando pelo clássico filme de ação de 1987 e chegando até Terras Selvagens. Vamos lá! Como nasceu a ideia de um filme sobre alienígenas obcecados pela caça? Assim como Alien surgiu em parte graças a John Carpenter e Robocop foi inspirado por Blade Runner, o Predador foi concebido sob a impressão dos filmes de Rocky Balboa. Sim, depois que o personagem de Sylvester Stallone derrotou Ivan Drago no quarto filme e até recebeu aplausos do próprio Gorbachev, começou a circular uma piada de que Rocky já havia vencido todos neste planeta e que seu próximo oponente deveria ser um alienígena. Os jovens irmãos roteiristas, Jim e John Thomas, passaram a considerar seriamente a possibilidade de escrever um filme sobre o confronto entre um lutador musculoso, uma imagem muito popular nos filmes de ação dos anos 80, e um alienígena brutal. Assim surgiu o primeiro rascunho do filme O Caçador, que mais tarde se tornaria O Predador, para evitar confusão com uma série de TV homônima que estava no ar na época. Mais um filme de ação de roteiristas desconhecidos, naturalmente passou despercebido pela maioria dos estúdios, até que, milagrosamente, caiu nas mãos do produtor Joel Silver. Pouco antes, ele havia concluído o trabalho em Comando para Matar, com Arnold Schwarzenegger, e entendia muito bem o potencial comercial de protagonistas musculosos atirando para todos os lados. Silver decidiu transformar o que parecia um filme de ficção científica trash em um blockbuster de alto orçamento. Para o papel principal, escolheram novamente o Arnold de Aço, que já era um verdadeiro imã de dinheiro. O roteiro foi expandido, adicionando ainda mais machões musculosos. Na primeira versão, Schwarzenegger deveria enfrentar o alienígena sozinho. Mais tarde, Arnold ganhou companhia de Carl Weathers, o Apollo Creed de Rocky. Bill Duke, que havia sido antagonista de Arnold em Comando para Matar, agora estava sob seu comando. Também entraram no elenco o lutador de wrestling Jesse Ventura, o ex-militar Richard Chaves, o experiente ator de ação Sonny Landham e o roteirista de Máquina Mortífera, Shane Black. Mas o que ele está fazendo aqui? A questão é que, paralelamente ao Predador, Joel Silver trabalhava no primeiro Máquina Mortífera e estava extremamente satisfeito com o potencial criativo de Black. Por isso, ele o levou também para o Predador, caso fossem necessárias revisões no roteiro. Black interpreta o operador de rádio Hawkins, faz piadas obscenas e morre primeiro. Para justificar sua presença na equipe, eles até adicionaram uma breve cena mostrando sua reação. Então, os personagens centrais são um esquadrão de mercenários que realizam operações de resgate. Eles seguem um código moral próprio e, por isso, não aceitam missões de eliminação do inimigo. Para usá-los em seus próprios interesses, o agente da CIA Dillon, interpretado por Carl Weathers, engana o grupo e o envia para as selvas da América Latina, onde supostamente teria caído um helicóptero com um ministro estrangeiro não identificado. O país onde a história se passa, aliás, também não é nomeado. Em certo momento, um general chega a mostrar um mapa do Brasil. A situação política lembra Nicarágua ou Guatemala.
Mas a localização exata não é realmente importante. A verdadeira missão do grupo é destruir um acampamento rebelde com conselheiros militares soviéticos. Nunca houve ministro algum. Em vez disso, outra equipe de mercenários, liderada por Jim Hopper, havia desaparecido. Na selva, os heróis se deparam com uma misteriosa criatura extraterrestre que veio aos trópicos para caçar. No início, não sabemos nada sobre ela. Descobrimos a natureza do inimigo junto com o esquadrão de Dutch Schaefer. Esse é o nome do personagem de Schwarzenegger. A aparência do predador foi criada pelo lendário gênio dos efeitos especiais Stan Winston. Ele já havia trabalhado em O Exterminador do Futuro, de James Cameron, e em O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, e logo ganharia um Oscar por Aliens e uma indicação por O Predador. Winston decidiu criar um alienígena que não parecesse típico, misturando traços inspirados em várias culturas terrestres. Curiosamente, o próprio James Cameron contribuiu para o design. Em certo momento, ele disse a Winston que gostaria de ver na tela um monstro com mandíbulas externas, como as de muitos insetos. O mestre dos efeitos especiais transformou o desejo do amigo em realidade, redesenhando o conceito original, que tinha um rosto semelhante ao de um cachorro. Inicialmente, o predador foi concebido como um mestre em artes marciais, e por isso, o papel foi entregue ao então ator iniciante e campeão de karatê, Jean-Claude Van Damme. Porém, assim que as filmagens começaram, vários problemas sérios surgiram. Primeiro, o lutador belga ficou extremamente insatisfeito com o papel. Ele achava que seria um antagonista à altura do famoso Arnold, mas acabou virando apenas um dublê dentro de um traje de borracha. Segundo, apesar de sua excelente forma física, Van Damme frequentemente desmaiava dentro do figurino abafado. E terceiro, com apenas 1,78 m de altura, ele era significativamente mais baixo do que o restante do elenco, o que fazia o alienígena assustador parecer nem tão assustador assim. Como resultado, a futura estrela de ação abandonou a produção. Embora, segundo o diretor John McTiernan, algumas cenas com Van Damme tenham entrado na versão final. Van Damme foi substituído por Kevin Peter Hall, que media impressionantes 2,20 m e tinha muita experiência atuando em trajes de corpo inteiro. Ele havia interpretado, por exemplo, o Pé Grande Harry na famosa comédia Um Hóspede do Barulho. Pelo seu desempenho dedicado, Hall ganhou um breve momento sem máscara no final do filme. Ele também interpretou o piloto do helicóptero para quem Arnie gritava na icônica frase "Vá para o helicóptero" ou "Get to the chopper", em inglês. Já os sons do alienígena vieram de outra lenda, Peter Cullen, o brilhante dublador conhecido por dar voz a Optimus Prime em várias versões de Transformers, do desenho animado original aos filmes modernos. O Predador de 1987 é o ápice do filme de ação masculino dos anos 80. O machismo escorre de cada quadro. Os heróis são todos durões, e na primeira grande cena de ação, eliminam dezenas de inimigos. Momentos que existem para estabelecer o status de elite deles, seu código moral impecável, na lógica dos filmes de ação dos anos 80, e tornar ainda mais chocante a chegada de um inimigo imparável que começa a derrubá-los um por um. O que sabemos sobre o Predador até agora? Ele é definitivamente um alienígena, já que o filme começa com a chegada de sua nave. Sua espécie visita as selvas há muito tempo. Como explica a moradora local, Ana, interpretada por Elpidia Carrillo, seus ancestrais contavam lendas sobre esses caçadores. Os alienígenas preferem climas quentes, possivelmente porque enxergam no espectro infravermelho, detectando o calor do corpo humano. É claro que isso não tornaria a caça no calor mais fácil. E considerando os campos de caça na Antártica, vistos mais tarde em Alien vs Predador, talvez o calor nem seja o fator principal. Portanto, por enquanto, vamos tratar essa preferência pelo calor como um detalhe pouco confiável das antigas lendas da América Central. O critério principal para escolher um local de caça é a presença de presas perigosas. É por isso que eles costumam visitar zonas de conflito.
O código de caça deles proíbe ferir pessoas desarmadas, mulheres grávidas ou crianças. Assim, a forma mais simples de sobreviver a um encontro com um predador é não lutar e não demonstrar agressividade. Se o alienígena encontra um oponente digno, ele abandona suas armas e armadura e entra em combate corpo a corpo, um verdadeiro duelo de guerreiros. O predador usa um capacete especial que torna sua visão mais versátil. Como as continuações mostram, ele pode operar em diferentes modos. Quanto ao armamento, o primeiro predador está equipado com garras afiadas e um canhão de ombro autoguiado com o clássico visor triplo de laser. E isso já basta por enquanto. Seu arsenal se expandirá no futuro. Os alienígenas também conseguem imitar vozes humanas com perfeição, carregam um kit médico e possuem um pequeno dispositivo nuclear para o harakiri, uma forma dramática de um predador desonrado pôr fim à própria vida. E claro, a camuflagem. Ela confunde não apenas as vítimas do predador, mas também a academia, que indicou o filme ao Oscar de melhores efeitos visuais exclusivamente por causa dela. Embora a aparência do predador também se encaixasse perfeitamente na categoria de melhor maquiagem. Como se zombasse da furtividade da criatura, a evolução lhe deu sangue verde brilhante, praticamente proibindo que ele se ferisse. E, se um caçador azarado acaba se machucando, os ferimentos em cores neon ajudam seus inimigos a rastreá-lo. A própria natureza parece sugerir: se você foi ferido, significa que é fraco. Então, sua vida deve se tornar ainda mais difícil. A coisa mais importante que o filme faz é criar um antagonista interessante e memorável, com suas próprias regras, tradições culturais e um objetivo incomum: provar sua superioridade sobre um oponente forte, em vez de simplesmente devorar todos ao seu redor. E, apesar de sua premissa muitas vezes primitiva, o filme é bem escrito. Ele tem várias subtramas que revelam os personagens e fazem o público se importar com eles. A relação inusitada entre o nativo americano Billy e o brincalhão Hawkins, o conflito entre Dutch e Dillon, a amizade entre Blaine e Mac. Na minha opinião, Bill Duke entregou a melhor atuação de sua carreira em O Predador. Junto com Dutch, o espectador fica se perguntando como derrotar o inimigo e se surpreende ao descobrir que o predador não consegue ver alvos cobertos de lama. Embora, como os caçadores de mitos já provaram, isso não funcione contra um sistema de visão térmica de verdade. E o momento em que o predador tira a máscara é, sem dúvida, inesquecível. É um filme de ação ideal, muito bem escrito. Depois veio o então iniciante diretor John McTiernan e o dirigiu de forma excelente. E o compositor Alan Silvestri criou uma trilha sonora marcante, que seria reutilizada com frequência nos filmes posteriores. Mas Schwarzenegger tinha outra explicação. O Predador se tornaria um sucesso e arrecadaria 98 milhões de dólares, com um orçamento de apenas 18 milhões, porque o filme tinha muitos homens musculosos. Sim, essa era a versão dele. As filmagens se transformaram em um epicentro da masculinidade, um verdadeiro templo do machismo. Os atores acordavam no meio da noite para treinar mais antes das gravações, comparavam bíceps, competiam em resistência e assim por diante. Apenas Shane Black decidiu, no tempo livre, canalizar a energia para a criatividade e escreveu o roteiro de O Último Boy Scout, enquanto todo mundo malhava. No entanto, 3 atores teriam carreiras políticas significativas além das conquistas físicas: Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia, Jesse Ventura, governador de Minnesota, e Sonny Landham, candidato a governador de Kentucky. Sim, ele não conseguiu o cargo principal, mas por muitos anos concorreu como conservador em diferentes níveis. Ah, sim, meu momento favorito. A cena em que Dutch pergunta a Billy o que ele vê na selva. Olhe para essa concentração. Controle absoluto, apesar do fato de que toda a equipe estava com infecções intestinais por causa da água mexicana contaminada. Foi lá que as filmagens aconteceram. Depois que o diretor gritou curta, todos correram direto para o banheiro. Mas, diante das câmeras, nenhum músculo sequer se mexeu. Uma atuação digna de Oscar. A bilheteria mostrou que havia nascido um novo ícone da cultura pop, fácil de desenvolver ainda mais.
Bastava mudar os cenários e se aprofundar no cotidiano dos predadores. Mas antes disso, a ideia de uma continuação precisava ser testada no formato de quadrinhos, que acabaria servindo de base para o segundo filme. Em 1989, foi lançado um quadrinho do Predador. A história se muda para uma Nova York anormalmente quente. O personagem principal é o irmão de Dutch, que desapareceu misteriosamente após os eventos do primeiro filme. Mais um grandalhão loiro. Dá até para imaginar alguém como Dolph Lundgren no papel. Ele trabalha na polícia em meio a uma guerra de gangues e, naturalmente, novos predadores chegam à cidade. A ideia de levar os confrontos com os alienígenas para um novo cenário agradou aos produtores, e a produção de uma sequência completa começou. O estúdio ofereceu aos roteiristas do primeiro filme, Jim Thomas e John Thomas, a chance de escrever a continuação. Os roteiristas admitiram que, ainda durante o trabalho no primeiro filme, já pensavam para onde enviar o alienígena na sequência. E a selva de concreto veio à mente quase imediatamente. Por um tempo, eles refletiram sobre quem seriam os adversários do predador. Militares profissionais no meio da cidade pareceriam estranhos, então passaram a considerar a opção de um oficial aposentado e policiais. O estúdio pressionava os roteiristas e queria colocar o projeto em produção o mais rápido possível. Arnold Schwarzenegger criticaria esse ponto mais do que qualquer outro. Na opinião dele, a pressa foi o maior problema de O Predador 2. Naturalmente, no início, o estúdio queria que Arnold voltasse como protagonista, mas vários obstáculos acabaram impedindo isso. Uma versão bastante divulgada afirma que Arnold não pôde participar da sequência por causa de outros projetos, como O Vingador do Futuro e O Exterminador do Futuro 2. Ele estava muito ocupado e, por isso, recusou o convite para atuar em O Predador 2. No entanto, a situação era um pouco mais complexa. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, o estúdio queria que John McTiernan, diretor do primeiro filme, retornasse à direção. Porém, naquele momento, a intenção era manter o orçamento abaixo de $20 milhões. McTiernan, cuja carreira disparou após o sucesso de O Predador e Duro de Matar, havia se tornado caro demais. E o estúdio decidiu recusar sua candidatura. Em vez de McTiernan, o estúdio contratou o diretor Stephen Hopkins, que havia chamado a atenção dos produtores após A Hora do Pesadelo 5. Foi com esse diretor que eles procuraram Arnold Schwarzenegger. Segundo o próprio Arnold, ele não gostou da escolha do estúdio e avisou imediatamente os produtores, exigindo o retorno de McTiernan. Ele não queria atuar sob a direção de Hopkins. Percebendo que a situação estava ficando complicada, o estúdio tentou novamente falar com McTiernan, mas ele já estava ocupado com as filmagens de A Caçada ao Outubro Vermelho e recusou. O pânico dos produtores só aumentou. Eles tinham uma sequência muito aguardada de um filme de ação bem-sucedido, mas corriam o risco de ficar sem sua maior estrela. Os produtores começaram a implorar para que Arnold aceitasse o papel, mesmo sem McTiernan, oferecendo pilhas de dólares americanos. Arnold afirma que recusou porque não gostou do roteiro e achou o conceito da selva de concreto simplesmente estúpido. Mas as negociações sobre seu cachê são algo que ele nunca negou. Isso sugere que ele poderia ter aparecido no filme se tivesse recebido uma oferta financeira maior. Após não conseguirem chegar a um acordo, o estúdio ordenou que o roteiro fosse reescrito, e Stephen Hopkins tornou-se oficialmente o diretor. Com Arnold fora de cena, o estúdio reduziu o orçamento, e Nova York, originalmente presente no roteiro, foi substituída por Los Angeles. A substituição de Arnold foi resolvida relativamente rápido. Os produtores precisavam de um ator barato, com carreira em ascensão e que parecesse convincente como policial. O produtor Joel Silver aproveitou suas conexões e chamou um ator de outra franquia de sucesso dele, a estrela de Máquina Mortífera, Danny Glover. Outras opções foram consideradas inicialmente. Patrick Swayze, mas ele estava se recuperando de uma lesão sofrida nas filmagens de Matador de Aluguel. Depois pensaram em outra estrela de ação, Steven Seagal. Nesse caso, surgiram divergências criativas.
Os produtores queriam um policial comum como protagonista, enquanto Seagal insistia em interpretar um psiquiatra da CUA, especialista em artes marciais orientais. Então, cada um seguiu seu caminho. E aí ficou Danny Glover. Tenho uma boa impressão desse ator. O papel de Roger Murtaugh é perfeito para ele. Mas em Predador 2, ele parece um pouco deslocado. Ele deveria ser durão e ultrapoderoso, mas simplesmente não consigo acreditar em Glover nesse papel. Especialmente no final, quando ele derrota o Predador usando uma arma branca. Arnold só conseguiu vencer o alienígena com astúcia, derrubando um tronco sobre ele. Mas aqui, o Sargento Murtaugh massacra um caçador espacial. É uma sensação estranha. Em parte, porém, essa escolha de elenco também é culpa de John McTiernan, diretor do primeiro filme. Afinal, em 1988, ele dirigiu Duro de Matar com Bruce Willis, que era bem diferente dos tradicionais heróis de ação cheios de músculos. Isso iniciou uma tendência de protagonistas de ação mais pé no chão. Assim, a história se passa 10 anos após os eventos do primeiro Predador. Los Angeles é dilacerada por uma guerra de gangues. Todos os moradores carregam uma arma, temendo por suas vidas. Terreno de caça perfeito para um caçador alienígena. O policial durão, Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, se depara com a criatura durante um tiroteio com a máfia colombiana. Aliás, o ator Henry King, que Harrigan mata no telhado, já havia aparecido no primeiro filme. Foi ele que explodiu no caminhão. Dá até para criar uma teoria de que ele sobreviveu, se mudou para os Estados Unidos e agora o predador quer eliminar as testemunhas restantes. O protagonista tenta descobrir quem está eliminando os bandidos e acaba esbarrando numa organização misteriosa que sabe muito mais do que os outros. Ela é liderada por Keys, interpretado por Gary Busey. Inicialmente, esse papel foi pensado para Schwarzenegger. Durante a última década, ele estaria caçando predadores pelo mundo todo e, no final, se uniria ao personagem de Glover. Mas com a saída de Arnie, o produtor Joel Silver voltou a recorrer ao elenco de Máquina Mortífera e escalou para o papel um dos vilões do primeiro filme dessa franquia icônica de policiais parceiros. Também é curioso ver Steve Kahan, o Capitão Murphy de Máquina Mortífera, chefe de Riggs e Murtaugh, que aparece aqui em um papel minúsculo como sargento das Forças Especiais. Segundo a novelização de O Predador 2, Dutch sofreu uma forte exposição à radiação, mas um dia simplesmente desapareceu do hospital. Provavelmente fugiu. A partir daí, o rastro do personagem de Schwarzenegger se perde. No futuro, ele apareceria apenas uma vez, no jogo Alien vs Predador para Super Nintendo. Dutch se tornaria um ciborgue, viveria mais 100 anos e se uniria aos predadores na luta contra os xenomorfos. Curiosamente, eu acredito nesse desenvolvimento. Anna, a segunda sobrevivente do massacre na selva, aparece na continuação por um segundo. E é aí que a continuidade termina. Bandidos e colegas de Harrigan morrem um após o outro, enquanto a organização secreta dedicada à caça ao predador se mostra impotente. Uma das vítimas do alienígena é o novato Lambert, interpretado por Bill Paxton, o mesmo soldado Hudson de Aliens e o punk sem nome do primeiro Exterminador do Futuro. Isso faz de Paxton o primeiro ator da história que, ao longo da carreira, foi morto por um alien, um predador e um exterminador. Sim, o primeiro, mas não o único. Ainda não vou revelar quem é o segundo. Você pode deixar seus palpites nos comentários. Aliás, o massacre no metrô em que Lambert morre foi tirado diretamente do quadrinho de 1989 que mencionei antes. Os criadores adoraram a ideia de uma população armada em um espaço confinado. Infelizmente, tudo foi filmado no escuro com luzes piscando. Nada cinematográfico. Mas vamos falar da qualidade geral do filme mais adiante. Hora de falar do novo Predador. Seu equipamento foi ampliado. Agora ele empunha uma lança, uma nova pistola que dispara pequenos dardos metálicos, uma arma adicional montada no pulso, um disco de arremesso inteligente e um lançador de redes. Por enquanto, a rede apenas imobiliza o inimigo. Mais tarde, ela se tornará um verdadeiro moedor de carne.
O novo Predador também é bem diferente de seu antecessor em termos de personalidade. Está melhor equipado, é mais explosivo e não esconde sua alegria ao brandir o crânio de Bill Paxton. Ah, sim, quase esqueci. Como verdadeiros caçadores, os predadores coletam os crânios de suas vítimas e as esfolam. Dá realmente a sensação de que o predador urbano é um adolescente, impulsivo, orgulhoso e xingando a cada 2 palavras. Ele segue o código, sim, e poupa a grávida Leona, interpretada por Maria Conchita Alonso. Mas ele claramente quer atirar na criança que segura uma arma de brinquedo. Precisa escanear o garoto novamente para se certificar de que ele não é uma ameaça. O predador ainda está aprendendo e não dominou completamente as regras da caça. Como obras posteriores revelariam, caçar na terra não é apenas um hobby. É um rito de iniciação pelo qual todos os predadores adultos precisam passar. Quando o caçador urbano cai pelas mãos de Harrigan, os anciãos chegam e deixam o policial ir embora, entregando-lhe um troféu, uma pistola de pederneira do início do século XVIII. Isso sugere que os predadores sempre estiveram em nosso planeta. E isso abre a porta para incontáveis sequências possíveis. Predadores contra vikings, durante as cruzadas, nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Dá para brincar com os cenários infinitamente. Uma decisão muito acertada deixar a porta aberta para sequências. Mas o detalhe mais importante está entre os troféus do predador a bordo de sua nave, o crânio de um xenomorfo. Ambas as franquias pertenciam à Fox, e paralelamente ao segundo predador, eles decidiram cruzá-las. Os predadores adoram desafios extremos. Então por que não criar aliens especialmente para sua diversão de caça? Primeiro, uma pequena história sobre a caça aos aliens apareceu na antologia Dark Horse Presents, da Dark Horse Comics. Depois, esse crossover virou uma série de longa duração e acabou resultando na morte do terceiro predador. A pressa e as constantes mudanças no conceito geral da sequência inevitavelmente afetaram a produção. As filmagens foram muito difíceis. O estúdio queria filmar e lançar o filme no mesmo ano. Essa exigência levou à criação de 2 equipes de filmagem trabalhando em paralelo. Uma era liderada por Stephen Hopkins e a outra por seu assistente. Elas trabalhavam em diferentes partes da cidade. Normalmente, uma segunda unidade filma coisas como o nascer do sol ou cenas configurantes. Mas em O Predador 2 tudo foi diferente. Enquanto Stephen Hopkins estava filmando a luta de Glover com o alienígena, seu assistente trabalhava na cena do ataque no trem com os personagens de Bill Paxton e Maria Conchita Alonso. Conflitos entre os atores e o diretor também eram comuns. Todos entendiam que Stephen Hopkins não tinha influência real sobre o filme e era apenas um instrumento dos produtores. E a atitude em relação a ele refletia essa percepção. Em certo momento, Ruben Blades estava dando uma entrevista para um canal de TV que cobria produções de Hollywood. Durante a entrevista, o diretor Stephen Hopkins invadiu o enquadramento e, de forma grosseira, mandou Blades parar de perder tempo e voltar imediatamente ao set. O escândalo foi bastante sério. Tanto Hopkins quanto Blades tiveram de passar uma semana inteira se desculpando pelo incidente em várias redes de televisão americanas. O barulho na mídia não ajudou o filme em nada, e a imprensa já estava enterrando o longa muito antes de sua estreia. O estúdio não conseguiu economizar com o segundo Predador. Por causa das constantes reescritas do roteiro, adiamentos e refilmagens organizadas após as exibições de teste, o orçamento final de O Predador 2 ultrapassou a marca de 35 milhões de dólares. O Predador 2 chegou aos cinemas em novembro de 1990. Hoje isso parece engraçado, mas naquela época, os estúdios frequentemente lançavam 2 filmes muito próximos um do outro, especialmente quando acreditavam que os públicos eram completamente diferentes. E O Predador 2 estreou apenas uma semana depois de outro filme da 20th Century Fox, Esqueceram de Mim. Pode-se argumentar que ninguém esperava que aquela pequena comédia natalina se tornasse um sucesso tão gigantesco. Em teoria, o timing não era ruim para O Predador 2. Porém, o público continuou lotando as sessões de Esqueceram de Mim por semanas,
e o filme acabou se tornando a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Dança com Lobos também estava em cartaz, já em sua terceira semana, e terminou como a terceira maior bilheteria do ano. Resumindo, embora os públicos-alvo fossem diferentes, lançar O Predador 2 ao lado de dois filmes dos quais ninguém esperava nada acabou colocando-o ao lado dos dois maiores sucessos do ano. Sylvester Stallone cometeu o mesmo erro com Rocky V, que também afundou nas bilheterias junto com O Predador 2. Nos cinemas americanos, O Predador 2 arrecadou apenas $30 milhões contra um orçamento de 35. Os mercados internacionais adicionaram mais 26 milhões, mas não foi suficiente, e o estúdio cancelou imediatamente todos os planos para uma continuação. Ao mesmo tempo, o hype em torno do conflito entre Alien e Predador começou a crescer. Os quadrinhos se tornaram um enorme sucesso, então toda a energia passou a ser direcionada para a tentativa de criar um blockbuster baseado nesse crossover. O desenvolvimento levaria mais de 10 anos. Para encerrar a conversa sobre o segundo Predador, é um filme razoável, com alguns problemas de direção, um predador boca suja e Danny Glover interpretando um policial super durão. O fracasso do filme não prejudicou a carreira de ninguém. O diretor Stephen Hopkins até teve uma chance real de se tornar um dos grandes cineastas de Hollywood. Pelo menos os orçamentos de seus projetos indicavam isso. Mas todos os seus filmes fracassaram. Sua sequência de azar foi astronômica, e não dá para dizer que a qualidade foi a única culpada. O segundo Predador é, claro, inferior ao primeiro, mas está longe de ser tão ruim quanto sua reputação sugere. E muitos outros filmes de Hopkins são genuinamente sólidos. A Sombra e a Escuridão, Contagem Regressiva e Uma Jogada do Destino. Talvez apenas o fracasso de Perdidos no Espaço possa realmente ser atribuído à sua qualidade. Depois de fracassar nas bilheterias com todos os seus filmes, o diretor acabou migrando para a televisão. Houve um hiato de 14 anos até o próximo filme. Mas nesse período foi lançado um grande número de quadrinhos de Predador, expandindo o universo, dando à espécie um nome oficial e explicando em detalhes o que exatamente eles tinham contra os aliens. Vamos falar sobre as aventuras dos caçadores espaciais nas páginas dos quadrinhos. E o nascimento do crossover Alien vs Predador. Quanto aos quadrinhos do Predador, seu desenvolvimento seguiu um caminho bastante lógico. Cada nova série colocava o caçador alienígena em um cenário diferente, caçando soldados americanos em uma base no deserto, travando batalhas subaquáticas contra mergulhadores ou enfrentando inimigos no extremo norte. Em uma dessas histórias, o irmão de Dutch retorna. Ele se une a um soldado soviético para lutar contra um predador no norte da Rússia. Algumas séries foram dedicadas às atividades dos caçadores espaciais no passado, durante a Primeira Guerra Mundial, no Velho Oeste ou no Japão feudal. Uma minissérie chegou até a contar como o predador adquiriu aquela famosa pistola de pederneira vista no final do segundo filme. A resposta é simples. Ele a recebeu de um aliado humano inesperado durante um confronto entre piratas. Mas o que se tornou realmente popular foi o crossover que colocava predadores contra xenomorfos. A primeira história desse confronto apresenta uma personagem muito importante para o universo. Machiko Noguchi, líder de uma pequena colônia no planeta Ryushi, onde os predadores decidiram caçar aliens sem saber que encontrariam humanos ali. Machiko prova seu valor e passa a viver entre os predadores, revelando aos leitores detalhes de sua cultura. O verdadeiro nome da espécie é Yautja, e eles vivem no planeta Yautja Prime. Antigamente, sua espécie era chamada de Rish-Kuten. Eles possuem tecnologia avançada que lhes permite viajar entre planetas em busca de presas dignas. A caça é o sentido de sua existência. Enquanto os machos percorrem o universo provando sua força, as fêmeas permanecem no planeta natal criando os filhotes. Primeiro, os jovens precisam provar sua capacidade enfrentando formas de vida perigosas, e só depois iniciam o combate contra xenomorfos. Os Yautja criam propositalmente abraçadores, os liberam em um planeta aleatório
e depois os caçam para conquistar o título de Blooded, aquele que matou um xenomorfo e foi marcado por seu sangue ácido. Esse ritual transforma o predador em um adulto pleno. Além da linha narrativa de Machiko Noguchi, Yautja e xenomorfos também se encontram na Era Moderna, em diversas estações espaciais e até mesmo na Terra libertada dos aliens. Como mencionei no meu vídeo anterior, a história completa da franquia Alien, um culto de adoradores de xenomorfos acabou destruindo acidentalmente o nosso planeta. Uma das séries de Alien vs Predador continua exatamente essa história. Às vezes, os predadores escapam desse conflito central e entram em crossovers extremamente bizarros. Os Yautja enfrentam Batman, Juiz Dredd, Tarzan e até Archie. Sim, aquele de Riverdale. Na minissérie Alien vs Predador vs O Exterminador do Futuro, descobrimos as novas aventuras de Ellen Ripley e da Android Call após o filme Alien: A Ressurreição. Aparentemente, os eventos dessa história se passam depois da derrota da Skynet, embora, por algum motivo, ninguém no universo de Alien se lembre disso. A inteligência artificial sinistra deixou um caminho para seu renascimento na forma de um vírus especial. Surgem novos exterminadores com aparência humana, que decidem se fundir com os aliens. Os predadores entram no conflito e até aceitam Ripley geneticamente modificada em suas fileiras. Com seu histórico, ela se encaixa perfeitamente. Como você pode ver, a franquia experimentou por muitos anos nos quadrinhos, enquanto o estúdio tentava tirar do papel o filme Alien vs Predador. As vítimas desses planos foram o terceiro filme solo de Predador e o quinto filme de Alien. Os diretores dos dois primeiros Alien, Ridley Scott e James Cameron, expressaram sua desaprovação à ideia do crossover. Sigourney Weaver se juntou a eles, afirmando que jamais participaria de um projeto assim. Cameron acabaria suavizando sua posição. Ele chegou a gostar do crossover. Mas Sir Ridley continuou demonstrando desprezo, insistindo que Alien já não interessava mais a ninguém e que a história precisava evoluir. Ele afirmou que não assistiria a um crossover feito apenas para agradar fãs e lucrar com o público. Por isso, escolheu outro caminho e criou Prometheus. Mas 8 anos antes disso, em 2004, o tão aguardado filme que finalmente reuniu os famosos monstros espaciais chegou aos cinemas. A direção ficou a cargo de Paul William Scott Anderson, que naquela época já havia conquistado o carinho do público. Ele provou que sabe fazer filmes de ação simples, mas ao mesmo tempo espetaculares e extremamente divertidos. Alguns deles foram baseados em videogames, como Mortal Kombat e Resident Evil. Desde a época do segundo filme sobre o caçador espacial, vários jogos de tiro muito bem recebidos pelo público já haviam sido lançados, permitindo que os jogadores controlassem aliens, predadores ou fuzileiros. Não é de se estranhar que Anderson se sentisse como um peixe na água. Por isso, o tão aguardado crossover não se transformou em um filme de terror ou em uma épica espacial, mas sim em um shooter intenso em corredores, exatamente como os videogames ditavam. Durante anos, a Fox tentou encontrar a história perfeita para Alien vs Predador, algo que fosse ao mesmo tempo espetacular e envolvente, mas também barato. A ideia de Paul Anderson, em grande parte inspirada na famosa novela Nas Montanhas da Loucura, de Lovecraft, se encaixava perfeitamente nesses critérios. Essa história também apresenta monstros antigos escondidos sob o gelo da Antártida. Para reduzir custos, a trama foi ambientada nos dias atuais. Nada de cenários e figurinos futuristas. O principal palco da ação seria o subterrâneo de uma pirâmide antiga descoberta na Antártida. Mais uma vez, economia garantida. Para adicionar espetáculo a um ambiente potencialmente monótono, a pirâmide se reorganizaria a cada 10 minutos, no espírito do famoso filme Kubo. Segundo a trama, o fundador da futura Weyland Yutani, o próprio Weyland, já à beira da morte, reúne um grupo de cientistas para investigar uma estrutura ligada a uma raça ancestral em uma região de difícil acesso. Ele os informa sobre a missão apenas ao chegarem,
Eles correm para explorar um local desconhecido, sem revisar protocolos de segurança, e toda a equipe se comporta de maneira extremamente pouco profissional, morrendo após encontrar alienígenas antigos. Peraí. O fundador terminalmente doente da Weyland-Yutani, novamente aquele mesmo Weyland, reúne cientistas para estudar a estrutura de uma raça precursora em uma região remota. Ele faz um briefing quando eles chegam. Eles avançam para um local desconhecido sem pesquisar protocolos de segurança, e toda a equipe de pesquisa age de forma extremamente irresponsável e morre ao se deparar com alienígenas antigos. Sim, este é exatamente o enredo de Prometheus, que seria lançado 8 anos depois. E como lembramos, Ridley Scott não assistiu ao filme de Anderson. Talvez devesse ter assistido. Poderia ter notado alguns dos problemas inerentes a vários aspectos de seu próprio filme. A principal diferença entre Alien vs Predador e Prometheus é que no filme de Anderson, personagens teimosos e pouco inteligentes soam orgânicos dentro de um filme de ação divertido. Já no prelúdio existencial de Ridley Scott, eles parecem completamente deslocados. Vamos assumir que todas as semelhanças sejam mera coincidência. Weyland é interpretado por Lance Henriksen, que viveu o androide Bishop em Aliens. Isso implica que séculos depois, sua aparência seria usada como modelo para o robô. Em Alien 3, o personagem de Henriksen, que afirma ser o criador de Bishop, é um descendente idêntico ao fundador da companhia. Repare que o Weyland original gosta de brincar com um lápis da mesma forma que o androide do filme de Cameron fazia com uma faca. Ao que tudo indica, alguns traços de personalidade também foram copiados para sua programação. E, adiantando um pouco, Charles Bishop Weyland, esse é seu nome completo, será morto por um predador. Isso significa que Lance Henriksen entra para o clube de Bill Paxton, presumivelmente morto por O Exterminador em uma delegacia, dilacerado pela rainha Alien e agora eliminado por um predador. Os personagens principais seguem para Antártida, onde descobrem uma pirâmide que combina elementos das principais culturas antigas. Logo fica claro que o local é um campo de caça para testar jovens predadores, que precisam conquistar o título de Blooded. A cada 100 anos, 13 Yautja chegam ali e começam a gerar ovos de alien usando a rainha escondida sob a Antártida. Pelo tamanho dela, deve ter muitos milhares de anos. Que ironia! Ripley tentou impedir que o alien chegasse à Terra, quando eles já estavam aqui desde a antiguidade. Em outras palavras, os predadores vêm aqui há eras, caçando aliens que eram gentilmente fornecidos por humanos que os veneravam. Mas aqui começam as perguntas. Claramente, os alienígenas não esperavam encontrar humanos que roubariam todo o seu arsenal. Porém, como eles caçavam desde a glaciação da Antártida? Seus seguidores, obviamente, não vivem ali há muito tempo. Por que algumas armas dos predadores derretem com o sangue ácido dos aliens e outras não? Para ativar o mecanismo da pirâmide, é preciso inserir uma data a partir do nascimento de Cristo. Quer dizer que os Yautja conhecem o nosso calendário? O roteiro do crossover é cheio de furos e não resiste a uma análise mais cuidadosa. Mas isso não é o principal. Pela primeira vez, aliens e predadores se enfrentam diretamente, e é visualmente impactante e tenso. Personagens, diálogos e história ficam em segundo plano. Ridley Scott tinha razão ao dizer que a própria ideia do crossover mata a criatividade da franquia e a transforma em um blockbuster barato feito para agradar fãs. Isso é verdade. Mas, no caso do filme de Anderson, dá para admitir que não é algo tão ruim assim. Às vezes, é divertido assistir a algo nesse estilo. Os predadores destroem humanos e xenomorfos em grande quantidade. Ou melhor, um único predador faz isso. Os outros 2 jovens Yautja são mortos pelo mesmo alien. Um espécime absolutamente invencível. Ele até recebeu uma marca especial com uma rede de malha para que o público pudesse identificar qual xenomorfo ali era o mais forte. Falando na rede, agora a rede do predador corta suas vítimas em cubos perfeitos. Por isso, é especialmente irônico que esse destino atinja o personagem do ator Colin Salmon. Você pergunta, quem é ele? Esse ator foi fatiado em pedaços por um laser de grade em Resident Evil
também dirigido por Paul Anderson. O disco de arremesso do Predador também foi modificado. Anderson não gostava do visual anterior. Então, em vez da arma do segundo filme, deu a eles uma shuriken mais estilosa. Perto do final, apenas um predador, creditado como Scar, consegue conquistar sua marca de Blooded e formar uma aliança com Alexa Woods, interpretada por Sana Latan. Essa heroína segue os passos de Machiko Noguchi, uma humana que recebeu a marca de Blooded e foi aceita pelos predadores como uma deles. Embora Alexa não vá viajar para Yautja Prime, o que é compreensível, Noguchi concordou porque ficou sozinha em um planeta selvagem. Alexa também tem uma longa jornada de volta para casa, mas, a julgar pela confiança com que caminha em direção à moto de neve no final, ela sabe o caminho. No fim, todos os aliens e todos os predadores morrem. Scar morre nos braços de Alexa. Ou seja, o slogan do filme "Não importa quem vença, nós perdemos", não é totalmente correto. Quem venceu foram os humanos. Alien vs Predador não teve problemas de produção. Paul Anderson filmou rapidamente, dentro do cronograma, e o longa chegou aos cinemas em 2004. Oficialmente, o filme custou 60 milhões de dólares. Segundo Anderson, isso não é verdade. Ele afirma que o custo real de produção foi de 45 milhões, e os 15 milhões restantes eram despesas do estúdio, com o desenvolvimento de vários projetos do universo Alien antes do seu filme. A arrecadação mundial foi de 172 milhões de dólares, o que não é nada mal, especialmente se a declaração de Anderson sobre o orçamento real estiver correta. Mas aqui surgiu pela primeira vez um problema tão sério com a reação do público. Os críticos destroçaram o filme, e ele até foi indicado ao Framboesa de Ouro. Os espectadores também não ficaram impressionados, e a comunidade de fãs ficou completamente furiosa. O estúdio decidiu ouvir principalmente os críticos e os fãs que queriam mais ação e uma classificação indicativa adulta. A Fox declarou oficialmente que futuros filmes de Alien vs Predador seriam produzidos levando em conta os desejos dos fãs. Ao escolher os diretores para Alien vs Predador 2, o estúdio deu preferência aos irmãos Strauss, porque eles possuíam uma empresa de efeitos visuais e prometeram entregar um filme com um orçamento modesto que parecesse um blockbuster caro. Skyline de 2010, feito com apenas 10 milhões de dólares, é justamente obra deles. Alien vs Predador 2 começa exatamente onde o primeiro filme terminou. O Predalien mata os predadores a bordo da nave e cai, junto com vários abraçadores, em uma pequena cidade do estado do Colorado. Um desenvolvimento bem interessante. Uma das principais características dos filmes do Predador é a mudança de cenário. Selva, metrópole, Antártida e agora uma cidadezinha do interior. Para lidar com a nova versão do Alien e limpar a bagunça, é enviado um predador veterano altamente habilidoso, que inclusive perdeu a mandíbula superior em batalhas anteriores. Antes de partir, vemos rapidamente o planeta natal dos Yautja. Seria interessante saber mais sobre o mundo deles, mas ainda não é o momento. Finalmente, após os eventos do primeiro filme, temos um guerreiro realmente experiente, e não um novato em seu ritual de iniciação. Embora o predador original provavelmente também estivesse em seu rito de passagem, suas ações pareciam muito mais profissionais do que as de seus sucessores. A equipe de produção apelidou esse Yautja de Wolf, em referência ao personagem de Harvey Keitel em Pulp Fiction, o profissional que resolve problemas. Wolf percorre a cidade de Gunnison, eliminando qualquer vestígio dos aliens. Basta ver como ele limpou a escola. Não sobrou um único corpo. Claro, tudo está coberto de sangue, mas aparentemente isso não deveria levantar suspeitas. Wolf possui um enorme arsenal de dispositivos e armadilhas inéditas, tudo para destacar seu status de elite. E, como disseram os irmãos Strauss, eles amavam o predador desde a infância. Então, o equilíbrio de poder naturalmente penderia a favor dele. Sim, existem outros personagens também. Eles têm histórias de fundo
e um desejo sincero de serem memoráveis para o público. Mas o destino tinha outros planos. Vou destacar apenas o funcionário asqueroso da pizzaria, interpretado por David Hornsby, o Cricket de It's Always Sunny in Philadelphia, porque adoro essa série, e a militar interpretada por Rachel Aylesworth, já que sou fã de 24 Horas, onde ela faz Michelle Dessler. Fora isso, não há personagens particularmente interessantes. Mas a sequência se destaca por uma coisa: seu tratamento absolutamente sádico e frio com o elenco. Personagens morrem em massa. Ninguém está seguro, independentemente de idade ou gênero. Até uma mulher grávida no hospital vira vítima do Predalien. Acontece que o híbrido é tão poderoso que consegue implantar estoura-peitos, 3 de uma vez, em suas vítimas sem usar abraçadores. Momento bem interessante, mas que quebra a essência biológica dos xenomorfos como espécie com condições específicas de desenvolvimento. Nem mesmo nos quadrinhos o Predalien fazia isso. Os diretores tentaram justificar dizendo que era uma rainha recém-nascida de um predador, que ainda não produzia ovos, então implantava embriões diretamente. A explicação não convenceu os fãs. Mas o principal problema não é o enredo fraco ou as incoerências com o cânone. O filme é simplesmente mal filmado. E sabemos exatamente quem é o responsável pelo caos visual: o diretor de fotografia, Daniel Pearl. Ele sacudia constantemente a câmera, tornando as cenas escuras impossíveis de entender. Pearl afirmou ter ficado chocado com o visual do primeiro Alien vs Predador, dizendo que era claro demais e mostrava as criaturas com nitidez excessiva e sem tremedeira de câmera. Ele achava que isso arruinava a atmosfera. Então, em Alien vs Predador 2, resolveu corrigir isso dando mais atmosfera às criaturas. Essa atmosfera foi justamente o aspecto mais criticado pelo público americano. Depois, o editor montou a história de qualquer jeito, enquanto os irmãos Strauss assistiam satisfeitos. Não restou nada da diversão exagerada de Paul Anderson. Sim, a sequência é opressiva. Sim, tornou-se extremamente violenta. Mas simplesmente não é interessante de assistir. Perto do final, os heróis entram em contato com o governo, que decide não perder tempo resgatando civis e simplesmente lança uma bomba nuclear sobre Gunnison. O ator Adam Baldwin, que trabalhou com Gary Busey em O Predador 2, deveria fazer uma participação especial aqui, mas isso não aconteceu. Curiosamente, a sequência do filme de Paul Anderson, dirigida por outros cineastas, termina exatamente da mesma forma que outra sequência de outro filme de Paul Anderson, também dirigida por outra pessoa. O mesmo aconteceu com Raccoon City em Resident Evil 2. Wolf e o Predalien se ferem mortalmente em meio à explosão nuclear, enquanto os sobreviventes escapam de helicóptero, levando uma arma do predador, que acaba nas mãos da Sra. Yutani, interpretada por Françoise Yip. A segunda metade da corporação Weyland-Yutani poderia ter aparecido no primeiro filme, mas guardaram para criar expectativa de uma terceira parte. Financeiramente, a situação não foi tão ruim. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 130 milhões, mas foi completamente massacrado pelos críticos. Se as avaliações do filme de Paul Anderson já eram muito ruins, o filme dos irmãos Strauss alcançou o nível de um certo talento alemão famoso. Mais uma vez, o estúdio entrou em pânico. E o terceiro filme, que deveria mostrar o planeta natal dos aliens, foi rapidamente cancelado. Em vez disso, a Fox começou a desenvolver Prometheus, de Ridley Scott, que apagou completamente o cânone de Alien vs Predador. Afinal, revelou-se que os xenomorfos teriam sido criados pouco antes dos eventos do primeiro Alien, o que significa que os predadores não poderiam tê-los caçado na antiguidade nem no século XXI. Embora, pessoalmente para mim, os crossovers pareçam mais orgânicos no desenvolvimento de toda a série do que as prequelas de Ridley Scott. Mas isso é do lado dos aliens. Agora o que nos interessa é o futuro dos predadores. O estúdio começou a procurar ideias para um novo filme e, inesperadamente, sob uma camada de poeira, encontrou um roteiro enviado em 1994 por um jovem cineasta chamado Robert Rodrigues. Sim,
Rodrigues tentou apresentar sua versão de Predador 3 ainda nos anos 90, mas foi recusado. Primeiro, a ideia de uma caçada em outro planeta era cara demais. Segundo, o futuro diretor famoso ainda estava só começando sua ascensão. Seus grandes sucessos viriam depois. Agora a situação mudou, e a Fox colocou a ideia de Rodrigues em desenvolvimento. Ele não conseguiu assumir a direção. Quem ficou com o cargo foi Nimrod Antal, mas Rodrigues participou como produtor. Até hoje é difícil entender por que justamente Antal recebeu a responsabilidade de comandar o reboot de uma franquia tão icônica. Seus 2 projetos anteriores em Hollywood tiveram desempenho fraco nas bilheterias. Há rumores de que a palavra final foi de Robert Rodrigues e que ele esteve muito mais envolvido na produção do que um produtor normalmente estaria. Rodrigues nunca gostou dos filmes do Predador lançados após o original, com ou sem aliens. Por isso, posicionou seu longa como a verdadeira sequência do clássico inigualável. Ele até pegou emprestado um truque de nome dos xenomorfos. Lembra como James Cameron colocou um cifrão no final da palavra alien? Pois aqui é praticamente a mesma ideia. Em 2010, Predadores foi lançado. Embora o cifrão não fosse ajudar muito, mas falaremos da arrecadação depois. Descobrimos que os predadores não apenas vagam por mundos alienígenas em busca da presa perfeita. Às vezes, eles sequestram os representantes mais perigosos de uma espécie e os soltam em um planeta remoto que serve de campo de caça. E eles não capturam apenas humanos, mas também criaturas nunca vistas antes. Por exemplo, os heróis encontram esse sujeito simpático, cujo design é baseado no traje original do Predador, que deveria ter sido usado por Jean-Claude Van Damme. O filme não perde tempo com a introdução. Logo nas primeiras cenas, os personagens caem em um planeta desconhecido. Depois se encontram, tentam entender o que está acontecendo e gradualmente descobrem quem é o inimigo. Em outras palavras, despejam uma grande quantidade de exposição. Tentaram mascarar esse componente necessário, e muitas vezes entediante, com uma abertura dinâmica, mas o truque não funcionou. Os protagonistas são mercenários, soldados, assassinos de várias nacionalidades e códigos morais. No centro está Royce, interpretado por Adrien Brody. E eu não sei como isso aconteceu. Deveria ter causado o mesmo efeito que com Danny Glover. Quando você pensa em um herói de ação, um dos homens mais perigosos da Terra, não imagina exatamente alguém com o perfil físico de Brody. Mas, por alguma razão, aqui esse tipo funciona. A figura do personagem de ação sofreu fortes mudanças na cultura pop. Os grandalhões musculosos ficaram nos anos 80. Agora, o gênero é dominado por heróis mais humanos e vulneráveis, e Brody, com seu rosto extremamente inteligente, se encaixa perfeitamente nessa imagem. Quem disse que um soldado profissional precisa ter o tamanho de Schwarzenegger? Durante o casting, buscavam deliberadamente um efeito diferente do original. E conseguiram. Ou talvez Adrien Brody seja simplesmente um bom ator, e às vezes isso já basta? Questão debatível. Ao lado dele estão um membro da Yakuza, um assassino em série condenado à morte, interpretado, como sempre, de forma excelente, por Walton Goggins, um soldado russo das forças especiais armado com a metralhadora de Blaine do original, vivido pelo ex-lutador de MMA, Oleg Taktarov, e o futuro 2 vezes vencedor do Oscar Mahershala Ali, como um mercenário africano. Aliás, no início da carreira, ele ainda não havia simplificado o nome. Então, nos créditos, aparece como Mahershala Hashbaz. A personagem feminina obrigatória, Isabelle, interpretada por Alice Braga, é a única que realmente entende o que está acontecendo. Ela conhece os eventos do primeiro Predador e até cita o país exato onde ocorreram, Guatemala. Como o filme é produzido por Robert Rodrigues, ele precisa incluir Danny Trejo. Curiosamente, na descrição de elenco para o papel do executor de um cartel mexicano, estava escrito: "Procuramos alguém que pareça com Danny Trejo." Quando o ator viu isso, ligou para Rodrigues e disse: "Você sabe que eu pareço com o Danny Trejo." Assim conseguiu o papel. E o último membro do grupo é um médico aparentemente comum, interpretado por Topher Grace.
No final, descobrimos que ele não está ali por acaso. É um assassino em série. Aqui reside o duplo sentido do título do filme. Predadores pode se referir não apenas aos Yautja, mas também aos próprios protagonistas. Os heróis atravessarão um planeta desconhecido e encontrarão predadores, ou melhor, superpredadores. Os heróis são sequestrados por um outro tipo de predadores, que ainda não conhecíamos. Eles são maiores, mais fortes e usam armadilhas e cães de caça. E por razões nunca explicadas, estão em guerra com os Yautja originais, chegando até a usá-los como alvos para seu passatempo. Uma das primeiras versões do roteiro enfatizava que eles eram geneticamente modificados, viajando pelo universo em busca dos espécimes mais fortes e experimentando com seus genótipos. Daí as diferenças em relação à imagem familiar. Essa ideia foi abandonada, mas logo encontraria seu caminho até as telas. As informações sobre o conflito entre os clãs Yautja vêm de Noland, interpretado por Lawrence Fishburne, um sobrevivente de uma caçada anterior que se adaptou ao planeta, mas enlouqueceu após anos de isolamento. Ele não tem muito tempo de tela, mas o personagem é marcante. Tanto que Rodrigues chegou a considerar fazer um prelúdio sobre ele. Ideia que foi esquecida tão rapidamente quanto o desejo de continuar a história de Royce e Isabelle. Sim, apenas os dois sobrevivem, após derrotarem todos os superpredadores. Mas o código desses superpredadores é diferente do que conhecíamos nos filmes anteriores, e eles claramente não têm intenção de deixar sobreviventes irem embora. Uma continuação curta foi lançada em formato de quadrinho, colocando Royce e Isabelle contra um predador de 4 braços. Depois dessa batalha, o destino deles permanece um mistério. O filme de 2010 está repleto de referências ao clássico de 1987, dirigido por John McTiernan. O tema musical principal de Alan Silvestri acompanha os heróis ao longo da trama. O duelo de espadas entre o membro da Yakuza e o predador remete à morte de Billy, assim como a coluna arrancada de Walton Goggins remete ao troféu do personagem do primeiro filme. Noland se apresenta usando falas de Mac, citações, armas, o tom geral. Antal e Rodrigues fizeram o máximo para recriar a sensação do original, e em parte conseguiram, embora os personagens aqui sejam menos memoráveis e não tenham tempo suficiente para se desenvolver ou se tornar tão icônicos quanto a equipe de Dutch. E falando nele, mais uma vez, os criadores sonharam em trazer Schwarzenegger de volta, ao menos para uma participação especial. Ele deveria aparecer no final de Alien vs Predador, mas apenas se perdesse a eleição para governador da Califórnia. Como você pode imaginar, essa participação nunca aconteceu. Várias ideias foram escritas para o retorno de Dutch em Predadores, seja como um gladiador na arena dos Yautja ou até como membro do clã deles. Mas essas cenas não faziam sentido sem Arnold, e ele ainda não estava pronto para deixar o cargo de governador. O filme termina com Royce e Isabelle encontrando um novo grupo de presas, ao som de Long Tall Sally, de Little Richard, a mesma música que a equipe de Dutch ouvia a caminho daquela missão fatal. Rodrigues e Antal estavam dispostos a continuar a história, aprofundar o conflito entre os clãs Yautja e ampliar a escala do enredo, mas 127 milhões de razões ficaram no caminho. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o resultado foi decente, mas o estúdio queria um grande sucesso. Então, mais uma vez, começaram a pensar em um reboot. E um candidato disposto foi encontrado. O roteirista bem-sucedido, o diretor de Homem de Ferro 3, que arrecadou 1 bilhão nas bilheterias, e a primeira vítima do Predador nas telas, Shane Black. Em 2014, ele começou a desenvolver sua nova visão sobre o Predador. Poderíamos imaginar que alguém que esteve presente no nascimento da lenda saberia exatamente o que o público quer. Mas Shane Black decidiu seguir o tom e o senso de humor de seu personagem Hawkins e fez praticamente uma comédia paródica. Todos os roteiros de Black, o gênio do gênero buddy movie, apresentam personagens incrivelmente espirituosos
que nunca deixam de fazer piadas e comentários afiados, mesmo sob uma chuva de balas. Eu adoro Beijos e Tiros e Dois Caras Legais, assim como os trabalhos de direção de Shane Black. Eu até gosto de Homem de Ferro 3. Mas o que ele fez com o Predador parece como se tivesse pegado seu estilo característico e multiplicado por 100. Entre os pontos positivos, o filme começa num ritmo bem ágil e quase não perde o fôlego. O atirador McKenna, interpretado por Boyd Holbrook, durante uma operação militar testemunha a queda de uma nave de predador. A nave foi danificada após uma luta com outro predador. Sim, apesar de o filme de Rodrigues não ter tido continuação, esse novo segue os passos dele. E o próprio Black afirma que a história se passa em 2018, entre o Predador 2 e Predadores. No filme de Black, a guerra civil entre os Yautja continua em larga escala, e descobrimos um detalhe muito importante. O objetivo deles não é apenas se aperfeiçoar caçando oponentes fortes. Eles querem se tornar a espécie dominante do universo por meio de engenharia genética, ou seja, procuram os seres mais fortes e fazem experimentos consigo mesmos. Isso destrói completamente a imagem estabelecida da criatura brutal que segue um código de caçador, respeita a força e descarta armas extras ao enfrentar um oponente digno. Não, agora eles simplesmente querem injetar o DNA de seres fortes e vencer todo mundo. Como gastar dinheiro em um jogo free-to-play para subir instantaneamente ao nível máximo? Toda a ideia de aperfeiçoamento por meio do teste do próprio corpo vai por água abaixo. Descobrimos que o predador que caiu na Terra é um híbrido de Yautja com humano. Ele imita vozes com facilidade e consegue se adaptar ao ambiente, como mostrar um joinha com uma mão decepada para não causar pânico. E não se esqueça do seu joinha também, para eu não entrar em pânico. Ele estava vindo para a Terra para alertar a humanidade e nos entregar uma arma capaz de derrotar os predadores geneticamente modificados que pretendem invadir o planeta. Guerra civil entre Yautja, experimentos genéticos, uma invasão em massa iminente. Informação demais para um filme que é quase metade composto por piadas de gosto duvidoso. Para enfrentar os predadores, McKenna reúne um esquadrão de ex-soldados mentalmente instáveis e uma cientista que estuda alienígenas, vivida por Olivia Munn. Aliás, ela trabalhou com o Dr. Keyes, interpretado por Jake Busey, filho de Gary Busey, e aparentemente ligado ao personagem dele em O Predador 2. E olhe para a parede. É possível ver a lança de Alexa Woods de Alien versus Predador, o que significa que para Shane Black, os crossovers são totalmente canônicos. Pode-se dizer que é apenas um easter egg insignificante, mas também vemos Françoise Yip, a Senhora Yutani, de Alien vs Predador 2. Inicialmente, o papel dela era maior, mas muitas cenas foram cortadas para não distrair o público de uma trama já excessivamente carregada. Os predadores estão atrás do filho de McKenna, interpretado por Jacob Tremblay, o garoto que virou estrela após o quarto de Jack com Brie Larson. Naquela época, ele estava sendo escalado para praticamente todos os filmes. O pequeno Rory, que tem síndrome de Asperger, acabou brincando com os equipamentos do predador. Assim, o predador híbrido quer recuperar esses brinquedos, enquanto o predador geneticamente modificado quer roubar seus genes, já que o garoto é o personagem mais inteligente disponível, praticamente o próximo passo da evolução. Embora seja fácil parecer um gênio cercado por esse pessoal. Por um lado, eles são hilariamente divertidos. Thomas Jane e Keegan-Michael Key entregam uma bromance perfeita. Um soldado que abriu fogo contra a própria equipe e o único sobrevivente da tragédia que se tornaram amigos, porque frequentemente se sentavam lado a lado, esperando as audiências no tribunal. Mas nem todos os humanos aqui são simpáticos e positivos. Há espaço para antagonistas humanos também. O programa de pesquisa sobre predadores é comandado por uma organização secreta liderada por Traeger, interpretado por Sterling Kelby Brown, um vilão extremamente implacável e sem escrúpulos. Se eu fosse dar um prêmio para a sua execução mais espetacular, a morte de Traeger certamente venceria. Ele coloca no ombro um canhão de Yautja com mira automática, vira para trás e, acidentalmente, explode a própria cabeça.
Concordo com os predadores geneticamente modificados. O garoto realmente é o próximo passo da evolução. Shane Black sonhava em trazer Dutch de volta no final de O Predador, com ele chegando de helicóptero e convidando os heróis para participarem de uma sequência. Black chegou a se encontrar pessoalmente com Arnold e tentou convencê-lo a participar do filme. Mas, depois de ler o roteiro, Arnie recusou, dizendo que não queria aparecer em O Predador em um papel tão pequeno. Assim, no final, o personagem de Holbrook promete enfrentar hordas de alienígenas vestido como um matador de predadores. As filmagens, iniciadas em fevereiro de 2017, não conseguiram terminar sem problemas. Tudo por causa do ator Steve Wilder, que interpretava um papel coadjuvante no filme. Já quase no fim da produção, a atriz Olivia Munn informou ao estúdio que Wilder havia sido acusado, em 2010, de aliciar online uma garota de 14 anos. Preocupado com a repercussão de ter um ator com esse histórico no elenco, o estúdio decidiu cortar Wilder do filme. Isso prejudicou principalmente a personagem de Olivia Munn, que contracenava com ele na história. Como Wilder era amigo próximo do diretor Shane Black, por um tempo o cineasta tentou defendê-lo, insistindo que o caso já estava encerrado e que Wilder não sabia que a garota tinha apenas 14 anos. No fim, porém, Black cedeu, assumindo total responsabilidade pela presença do ator no filme. Mais tarde, Olivia Munn criticou com frequência a equipe de O Predador por comportamento excessivamente machista, afirmando que o set era péssimo por causa de piadas idiotas constantes e falta de profissionalismo. E seria por isso que sua personagem parece tão engessada no filme. Mas esses são detalhes menores. Problemas mais sérios surgiram depois que o estúdio e o grupo de teste assistiram ao material filmado. Devido às reações negativas nas exibições de teste, o estúdio organizou extensas refilmagens para dar mais ritmo ao filme. O terço final foi praticamente todo refeito. Edward James Olmos, que interpretava um general de brigada, também foi completamente cortado. Ele tinha um papel grande justamente no último terço. E como foi completamente refeito, seu personagem perdeu o sentido. O orçamento inicial, previsto de 80 milhões de dólares, subiu para 100 milhões por causa das refilmagens. Graças a incentivos fiscais, o estúdio conseguiu reduzir o valor para 88 milhões. Lançado nos cinemas dos Estados Unidos em setembro de 2018, O Predador de Shane Black foi um fracasso, arrecadando apenas 51 milhões de dólares no mercado doméstico. O novo Predador também estabeleceu um anti-recorde nas bilheterias americanas. Tornou-se o filme com pior desempenho da história a estrear em mais de 4.000 salas, arrecadando apenas 24 milhões no primeiro fim de semana. Superou o antigo recordista, A Múmia com Tom Cruise, por 7 milhões. Aquele abriu com 31 milhões em número semelhante de salas, em 2017. O mercado internacional ajudou um pouco, acrescentando mais 109 milhões, levando o filme ao limite do empate técnico. Black planejava fazer mais 2 filmes para formar uma trilogia completa, mas a Fox perdeu sua independência e foi absorvida pela Disney, junto com os direitos de Predador. O novo dono recusou continuar com histórias épicas de múltiplos filmes em grande escala. Por enquanto, Predador só pode voltar como produções menores e independentes. Primeiro, o produto precisa provar sua viabilidade financeira. Só depois, o escopo pode ser ampliado. Com O Predador de 2018, as tramas sobre a Guerra Civil dos Yautja, experimentos genéticos e a invasão da Terra ficaram para trás. Em 2019, Dan Trachtenberg, diretor do thriller experimental Rua Cloverfield 10, anunciou que estava trabalhando em um filme histórico de ação e ficção científica intitulado Crânios. A maioria das pessoas apenas deu de ombros. Bom, ele está fazendo algo. Talvez seja interessante. No entanto, por trás desse título provisório, estava escondido o próximo capítulo da franquia. Dan Trachtenberg é um grande fã de sigilo. Quem assistiu ao seu capítulo de Rua Cloverfield 10 lembra como ele escondeu habilmente a premissa central da história.
E imagine como teria sido incrível se o novo filme do Predador tivesse permanecido em segredo até a estreia. Um filme de ação e ficção científica de um diretor aparentemente sólido surge em um serviço de streaming. E de repente, descobrimos que o monstro principal é um dos Yautja. O boca a boca começaria imediatamente. As pessoas correriam para ver um novo filme sobre uma criatura querida que nem esperavam reencontrar. Mas o estúdio, reorganizado como 20th Century Studios após a aquisição pela Disney, revelou toda a intriga já em 2020. Trachtenberg ficou chateado com essa situação. Ele trabalhava secretamente em seu Predador desde 2016 e havia grandes chances de o projeto chegar à estreia sem ser exposto. Porém, o estúdio estragou a surpresa à revelia dele. O novo filme, que deveria definir o rumo da franquia por anos, recebeu o título A Caçada. Antes dele, surgiram várias produções independentes sobre predadores no passado. Dark Ages, sobre as Cruzadas, Celtic Days, ambientado na Irlanda do século XVIII, e um curta intitulado Warrior, que conta a história de uma mulher indígena enfrentando um predador no século XVI. Suspeitamente parecido com A Caçada, mas segundo Trachtenberg, sua história já estava em desenvolvimento antes mesmo de O Predador de Shane Black. De qualquer forma, os fãs já tinham percebido o potencial de histórias com predadores em épocas antigas. Agora era a vez de um filme de grande estúdio, com orçamento de 65 milhões de dólares. É verdade que ele não passou pelos cinemas e foi lançado diretamente no streaming Hulu, uma prática relativamente comum para filmes com potencial duvidoso de bilheteria. Pulando à frente, A Caçada se tornaria o projeto original mais assistido da história da plataforma. Vamos voltar ao enredo. Uma jovem da tribo Comanche, chamada Naru, interpretada por Amber Midthunder, quer se tornar caçadora, mas enfrenta a rejeição tradicional de sua tribo por ser mulher. E aqui a coisa fica interessante. A Caçada não é apenas o primeiro predador da era Disney em termos de produção. Ele é Disney também em seu conteúdo. A protagonista é uma síntese de Pocahontas com Merida, de Valente. Alguém que se recusa a aceitar o papel que lhe foi imposto. Ela decide provar sua força e sai de casa, colocando seus familiares em risco. É basicamente um filme animado da Disney, só que com desmembramentos explícitos. Vale destacar que a heroína não é transformada em uma Mary Sue, aquela personagem perfeita que acerta tudo. Ela vai caçar uma leoa e parece que deveria matá-la e provar que todos estão errados. Mas fracassa. Enfrenta um urso cara a cara. E também falha. Sim, no fim, ela derrota o predador, mas ao custo da vida do irmão, e após um longo processo de observar e aprender com o inimigo por tentativa e erro. E claro, com a ajuda da adorável cachorrinha Sari. Ele sobrevive, assim como o gato Jonesy em Alien. O que significa que esse filme é ótimo. Sim, a sobrevivência de animais é meu critério pessoal de qualidade cinematográfica. Embora o final feliz se aplique apenas ao cachorro, antes de passar aos humanos, o predador massacra vários animais. Mas por que caçar um lobo ou uma cobra quando há caçadores armados por perto? Inicialmente, a ideia era que esse predador fosse o primeiro Yautja a visitar a Terra, caçando qualquer criatura ameaçadora, enquanto explorava futuros territórios de caça. No entanto, os criadores decidiram evitar uma afirmação tão definitiva. A franquia está em estado de transição. Precisa encontrar sua direção antes de fazer declarações irreversíveis. Quem sabe um dia queiram contar uma história ambientada antes do século XVIII, e a caçada poderia bloquear esse caminho. Assim, as sugestões de que se trata do primeiro predador permanecem, mas sem especificações claras. Sua aparência mudou. Em vez da máscara clássica, seu rosto agora é adornado com o crânio de uma criatura extraterrestre. Ao desenvolver esse visual, os criadores seguiram um princípio fundamental. Ele precisava ser diferente das versões anteriores. O predador original era icônico e impactante, mas o público já havia se acostumado a ele, e ele deixou de provocar o mesmo senso de medo. Também era importante enfatizar que a história se passa no passado. Por isso, o equipamento desse antigo Yautja
difere do que vimos antes. E é aí que surgem as perguntas. Os predadores possuem naves estelares capazes de atravessar a galáxia, camuflagem extremamente eficiente e flechas teleguiadas, mas não têm os tradicionais canhões de plasma. O argumento de que talvez ainda não tivessem sido inventados não combina muito com o nível extremo de sofisticação tecnológica dos Yautja. Poderíamos supor que o predador escolheu deliberadamente equipamentos mais primitivos, como escudo e lança, para se equiparar aos seus oponentes, mas só a camuflagem já o torna absurdamente superior. Além disso, lanças dos Yautja também são usadas em épocas posteriores. É claro porque ele está equipado dessa forma, para combinar com a ambientação, mas do ponto de vista lógico, há pequenas incoerências. Ainda assim, O Predador à Caçada acabou sendo um filme muito bom, com ritmo perfeito e visuais impressionantes. As florestas intocadas da América do Norte contrastam fortemente com os atos horríveis dos caçadores franceses, que deixam para trás dezenas de bisões esfolados. Não é apenas um filme de ação tenso e brutal, mas também uma reflexão sobre o impacto da humanidade na natureza, desigualdade e colonização. Não vou negar que o filme tem uma agenda bastante clara, mas aqui é um caso em que subtexto e conteúdo funcionam em harmonia. Estou pronta para comentários irritados sobre protagonistas femininas fortes. Podemos discutir. A Caçada também contém alguns easter eggs em relação aos filmes anteriores. O primeiro é sutil. Em entrevistas, a equipe sugeriu que Taabe, o irmão falecido de Naru, reencarna como Billy, do filme original, explicando por que ele aceita a própria morte ao sentir a repetição do destino de seu ancestral. Um pouco forçado, mas possível. E vemos a aparição daquela mesma pistola, que mais tarde irá parar nas mãos do Tenente Harrigan, em O Predador 2. A heroína a recebe de um dos caçadores, em quem testa uma poção que reduz a temperatura corporal. Considerando que, ao final do filme, a pistola ainda está com Naru, isso me deixa preocupado com o destino da personagem. Mais cedo ou mais tarde, ela terá de cair nas mãos dos Yautja, e eles retornarão aos Comanches. Uma breve animação nos créditos finais mostra um grande número de naves estelares voando em direção ao assentamento da heroína. O antigo predador caiu pelas mãos dela, em grande parte devido à sua própria arrogância. Mas os outros Yautja reconheceram a Terra como um excelente território de caça. Parecia que, depois de O Predador à Caçada, os confrontos ambientados em diferentes períodos históricos se tornariam a principal direção para o desenvolvimento da franquia. Mas, em vez de uma série de filmes independentes, recebemos um único projeto que abrange várias eras históricas. Em junho de 2025, o filme animado Predador Assassino de Assassinos foi lançado no serviço de streaming Hulu, a primeira animação da franquia sobre a lendária raça de caçadores intergalácticos. Na verdade, o projeto já estava concluído no final de 2024, mas o diretor Dan Trachtenberg o manteve na manga como uma arma secreta para ser revelado no momento certo e gerar interesse adicional pelo novo longa dos Yautja, Predador Terras Selvagens, lançado no fim do ano passado. O lançamento direto no streaming reduziu a pressão comercial. Assassino de Assassinos não precisava arrecadar centenas de milhões nas bilheterias. Seu objetivo era outro: manter o interesse na franquia entre grandes lançamentos e testar até onde a mitologia dos Yautja poderia ser expandida sem quebrar o cânone. Inicialmente, muitos pensaram que se tratava de uma verdadeira antologia, com histórias totalmente separadas, algo no estilo de Pulp Fiction, que, segundo o diretor, serviu de inspiração para o projeto. Mas, no fim das contas, trata-se de uma narrativa totalmente coesa, que superou todas as minhas expectativas. Essencialmente, Assassino de Assassinos é dividido em segmentos. Porém, fomos levemente enganados. Não apenas porque todos os segmentos estão conectados, mas porque não são 3 partes, e sim 4. O filme apresenta inicialmente 3 histórias aparentemente independentes, intituladas O Escudo, a Espada e a Bala, mas depois todas se unem em uma única narrativa.
O primeiro segmento, que abre o filme, chama-se O Escudo e conta a história de uma poderosa guerreira viking. Seu povo é atacado por um enorme predador que perdeu o braço direito, substituído por um dispositivo totalmente novo nesse universo, algo como um canhão gravitacional. Ele carrega energia e depois a libera, empurrando violentamente tudo à sua frente e destruindo geralmente objetos de madeira mais frágeis. A segunda história chama-se A Espada e se passa no Japão feudal. Curiosamente, esse segmento se desenrola quase sem diálogos, mas tudo é perfeitamente compreensível mesmo assim. Há dois irmãos. Em determinado momento, um se torna samurai e o outro ninja, o que os transforma em inimigos. Um dia, o irmão que virou ninja decide acertar as contas com o samurai e massacra várias pessoas. Mas tudo isso está sendo observado por um predador. Desta vez, o predador é exatamente como deveria ser: esguio, alto, rápido, com movimentos elegantes e usando kunais como o Scorpion. Seu design e a armadura prateada remetem fortemente aos predadores de Alien versus Predador. Segue-se uma luta em que o samurai e o ninja cortam o predador ao meio de forma espetacular. Essa cena é uma referência claríssima a Predadores, onde Hanzo matou um predador praticamente da mesma maneira. E essa não será a última forte conexão entre Assassino de Assassinos e aquele filme. Em breve chegaremos a outra. A terceira história se chama A Bala. Aqui estamos na Segunda Guerra Mundial, e o protagonista é falante e cheio de energia. Ele é dublado pelo ator Michael Biehn, que interpretou Hicks em Aliens, e Kyle Reese em O Exterminador do Futuro. O que torna esse segmento interessante é que ele é totalmente focado em combate aéreo. Já vimos algo parecido antes, mas apenas muito brevemente, em O Predador de Shane Black. Lá, a batalha aérea foi curta, mas aqui toda a história é construída em torno dela. O predador desse segmento também tem um visual extremamente brutal. Ele não possui dreadlocks e, em vez de máscara, usa algo parecido com um monóculo que cobre apenas um dos olhos. E aquela batalha aérea? Nossa, é simplesmente incrível. Eu gostei muito do fato de que o predador não tenta derrubar os aviões com um canhão de plasma como no filme de 2018. Em vez disso, ele os abate usando arpões e uma rede. Para esse segmento, os criadores se inspiraram em um evento histórico real. Em dezembro de 1945, 5 aviões da Força Aérea dos Estados Unidos desapareceram misteriosamente no Triângulo das Bermudas. As duas primeiras partes fazem referência à mitologia viking e samurai. Por exemplo, o ninja que consegue matar o predador junto com seu irmão samurai acredita ter derrotado um demônio, provavelmente uma referência ao Oni japonês. E o predador que ataca os vikings remete claramente ao monstro Grendel do épico anglo-saxão Beowulf, com a heroína inclusive chamando o predador diretamente de Grendel. Eu adoro essa ideia, a de que os predadores podem ter deixado sua marca nas mitologias de diferentes culturas. Fico feliz que, a partir de O Predador, a Caçada, a Fox e a Disney tenham reconhecido esse conceito e começado a utilizá-lo ativamente. Aliás, o predador de A Caçada também se tornou a base para sua lenda de um monstro chamado Piamupitsi, mencionado por Naru no filme. Voltando a Assassino de Assassinos, descobrimos que todos os protagonistas das 3 histórias foram abduzidos pelos predadores e levados ao seu planeta para combates gladiatoriais. Uma referência fortíssima a Predadores de 2010, onde humanos também eram sequestrados, embora ali fossem caçados e não forçados a lutar entre si. O segmento final do filme nos mostra o planeta natal dos predadores e como eles vivem. Para mim, tudo lembra fortemente a Roma antiga. Esse episódio também inclui outra referência aos filmes anteriores, a pistola de O Predador 2 e a caçada. Você pode se perguntar como a pistola foi parar ali, mas isso é explicado na cena pós-créditos. Nessa cena, vemos um enorme depósito dos maiores guerreiros da Terra. E não apenas da Terra, dá para ver outros alienígenas também. Mas a parte mais incrível é que vemos Naru, de A Caçada.
Essa cena explica por que a atriz Amber Midthunder apareceu na estreia oficial do filme ao lado do diretor, e como a pistola de Rafael Adolini acabou nas mãos dos predadores, porque descobrimos que Naru também foi eventualmente capturada e levada ao planeta deles. Pessoalmente, fico muito feliz que o universo esteja gradualmente se afastando da fórmula simples de um grupo de pessoas contra um predador e caminhando para uma mitologia expandida, outros planetas e eventos mais grandiosos. No geral, Predador Assassino de Assassinos realmente me surpreendeu. O estilo visual, na pegada de Homem-Aranha no Aranhaverso, combina perfeitamente com o universo do Predador. A violência e a classificação indicativa adulta estão exatamente onde deveriam estar. Em resumo, os fãs de Predador definitivamente não devem deixar esse projeto passar. Em novembro de 2025, o Predador retornou aos cinemas. Predador Terras Selvagens tornou-se o 7º filme principal da franquia Predador, ou o 9º, se considerarmos os crossovers com Alien. E o 3º projeto, dirigido por Dan Trachtenberg, dentro desse universo. Terras Selvagens foi concebido como o experimento mais ousado da franquia até então. Pela primeira vez em um filme live-action, o protagonista é um próprio Yautja, e a história se passa inteiramente fora da Terra. As filmagens ocorreram principalmente na Nova Zelândia e na Austrália, com forte ênfase em efeitos práticos, combinados com computação gráfica. O filme conta a história de um jovem predador, chamado Dek. Pelos padrões de seu clã, ele é considerado fraco e até anão. Seu pai, um líder implacável, o vê como uma desonra e ordena que o irmão mais velho o execute. No entanto, o irmão se sacrifica para salvar Dek e o envia para Jenna, um planeta onde apenas as criaturas mais fortes da galáxia sobrevivem. O planeta parece um delírio de artista conceitual. Flora agressiva, fauna predatória e paisagens que parecem ter saído ao mesmo tempo de Avatar, Jurassic World e Mad Max. Tudo ali quer te matar, de monstros a árvores. Em Jenna, Dek encontra Tia, uma androide gravemente danificada da corporação Weyland-Yutani. Sim, Predador Terras Selvagens essencialmente continua o entrelaçamento dos universos de Predador e Alien, embora não vejamos nenhum xenomorfo no filme. Para retornar ao seu clã e provar seu valor como caçador, Dek decide matar Kalisk, um super-predador lendário temido até pelos próprios Yautja. Tia se torna sua aliada inesperada nessa jornada mortal. Uma das escolhas criativas mais interessantes foi finalmente desenvolver uma linguagem completa para os Yautja. Antes, todos os seus cliques, rosnados e fragmentos de fala eram, segundo os próprios criadores, apenas uma coleção de sons sem significado. Ruído atmosférico. O material promocional do filme destacou fortemente esse aspecto. Os criadores afirmaram repetidamente que Terras Selvagens seria o filme mais profundo e elaborado da franquia. O público não receberia apenas mais uma caçada, mas uma exploração ampla da cultura, sociedade, tradições e mentalidade dos Yautja. A abordagem foi séria. Linguistas foram recrutados, uma língua e um sistema de escrita foram desenvolvidos, simbolismos visuais foram criados e detalhes do cotidiano e dos rituais foram cuidadosamente pensados. Terras Selvagens recebeu classificação PG-13, em vez do tradicional R da franquia. Pode-se imaginar que isso resultaria em um filme sem sangue e sem impacto, mas não é o caso. O filme é bastante brutal e violento. A principal razão é que não há humanos, sangue humano ou animais reais na história. Há apenas predadores, androides e criaturas fictícias. Não existe base real para uma classificação restrita, e o PG-13 não proíbe mostrar sangue e membros decepados de criaturas inventadas e robôs. Predador Terras Selvagens recebeu uma resposta amplamente positiva do público. No Rotten Tomatoes, sua aprovação da audiência alcançou 95%, mais alta do que qualquer outro projeto da franquia. Ainda assim, muitos fãs da velha guarda, que querem tudo exatamente como no primeiro filme,
afirmam que o Predador foi transformado em uma princesa da Disney. Apesar da classificação PG-13 e da ótima avaliação do público, o filme não conseguiu se pagar nas bilheterias. Com um orçamento de 105 milhões de dólares, o longa arrecadou apenas 184 milhões mundialmente. O fim de semana de estreia trouxe cerca de 80 milhões, mas depois o desempenho caiu drasticamente. Claramente, os fãs mais fiéis compareceram primeiro e ficaram surpresos com o que viram. O público mais amplo simplesmente não demonstrou interesse. A Disney provavelmente já compreendia esses riscos. Predador nunca foi uma franquia verdadeiramente bilionária, então seus orçamentos sempre foram mantidos sob controle. Para comparação, o relativamente descartável Besouro Azul recebeu um orçamento de 120 milhões, mais do que Terras Selvagens. Resta torcer para que o universo de Predador não entre em hiato por mais 10 anos após esse desempenho fraco nos cinemas, e que vejamos um novo filme já nos próximos 2 ou 3 anos. Além disso, Predador Terras Selvagens teve bom desempenho no streaming da Hulu. Nos primeiros 5 dias após o lançamento, alcançou 9 milhões de visualizações, o segundo melhor resultado da plataforma, atrás apenas de O Predador: A Caçada. Considerando que A Caçada estreou diretamente no streaming, enquanto Terras Selvagens teve lançamento nos cinemas, dá para dizer que a vitória moral é dele. Talvez o sucesso no digital ajude o estúdio a fechar os olhos para o prejuízo nas bilheterias. Especialmente porque Dan Trachtenberg comentou recentemente sobre seu possível envolvimento em um projeto com o título provisório Alien vs Predador 3, afirmando que considera inevitável o surgimento de mais um crossover. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.